Iniciando, então, chegou aí para vocês? Gente, engraçado. Pera lá, eu vou pedir para alguém. Eu vou ter que cortar o início disso. Jana, fala comigo para eu ver se eu tô te escutando. Oi, tudo certo? Não? Tô achando estranho. Tá me escutando, amiga? É a Anne. Ai, meu Jesus amado. Mas vocês estão todas me escutando, né? Só que eu vou ter Sim. que escutar vocês, tá? É que eu não ouvi. Ah, fala de novo, Jana. Oi. Ah, ouvi. Ótimo. Tá bom. É que eu tirei a câmera, fiz alguns ajustes aqui no meu computador e estava faltando ajustar aqui isso. Vamos lá, vamos iniciar hoje a nossa aula da SF, o nosso encontro, onde a gente vai falar de dois perfis emocionais. No final, a gente vai acabar falando de três, porque tem um que ele acaba desmembrando em dois. E pedindo aqui para vocês, quem tiver dúvida, quem quiser colocar aqui algo para adicionar, para agregar para a gente aqui no nosso encontro, coloquem no chat para vocês não perderem o fio da meada. No final eu leio tudo. Quem quiser abrir a mão no final para que a gente possa levantar a mão no final para que a gente possa falar. E fazer uma troca. Esse aqui é o momento que a gente está aqui, como eu disse, tomando mais uma pílula de conhecimento para que a gente possa se enxergar. Porque a gente fica tão presa no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos afazeres, às vezes muito presa em conhecimento, como a maioria daqui, mas pouca vivência, pouca sensibilidade do que de fato está acontecendo no dia a dia de vocês, que é o que a gente está vivendo no dia de hoje, que é essa desconexão da nossa sensibilidade, tá? E engraçado que essa semana que passou eu tive um misto de sensações que eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. E tive umas crises de choro, eu estou no processo de mudança aqui, literalmente. E aí eu realmente já tinha montado esse material e ele faz muito sentido eu trazer hoje, porque quando nós olhamos para os nossos perfis, nós somos mulheres em recuperação, né? A gente não vem de lares perfeitos, totalmente saudáveis. São raras as que acontecem. Claro que tem pessoas que vêm de lares um pouco mais saudáveis do que as outras, mas a gente sabe que a gente vem de lares extremamente zoados. Eu falo, pô, né? E a gente tá num processo o tempo inteiro de reconexão e de estar consolidando um novo padrão. Então, estamos em recuperação. E às vezes, talvez, a gente seja assim por longos anos da nossa vida. Porque a nossa criança, como eu falo aqui para as mulheres, ela sempre chega primeiro. Então, a gente já tem conhecimento, a gente já fez não sei quantos cursos, a gente já desenvolveu várias coisas na nossa vida, mas quando o negócio aperta, quando acontece alguma coisa ruim, de repente gatilha algo na gente que está além do nosso poder, que está lá no nosso inconsciente. E quem reage, às vezes, quando a gente não tem esse conhecimento e essa intimidade com a nossa criança interna, com as coisas que gatilham o nosso emocional, essa criança acaba vindo para fora. E o legal é que tudo bem vir para fora, mas é eu identificar, eu estou na adulta ou eu estou na criança. O que que em mim ainda está fragilizado em determinado ponto que me faz reagir dessa forma, que não me deixa antes parar, pausar a vida, que isso é da energia feminina, sentir o que aquela situação está me trazendo, que informação o meu corpo está me dando disso, que lembrança, que memória me traz, entende? Para que a gente possa de fato agir. Então, nunca é demais a gente falar de onde a gente veio e do que a gente precisa fortalecer para a gente continuar se recuperando. Se recuperando como adulta. Adulta paga o preço, e a gente vai falar isso várias vezes aqui, e a gente precisa entender onde nós estamos ainda, aonde a gente ainda está interrompendo o nosso fluxo, aonde a gente ainda está repetindo o mesmo padrão em determinadas situações. E eu quero que vocês visualizem esse olhar não só para dentro do lar de vocês, na relação a dois, quem tem, com o filho, quem tem, com os pais, mas também no trabalho, nas minhas relações externas, nas minhas amizades. Eu sou uma. A gente vai falar da fortuna e da carentona. Eu sou uma fortuna em recuperação a vida inteira. E ainda sou uma prestativa por natureza. Então, a primeira coisa que me vem quando eu vejo alguém com algo é de que forma eu posso ajudar? O que que eu posso fazer por essa pessoa?
E eu vi de um lugar que eu precisei aprender, primeiro, através do meu grupo de comportamento, a domar ele, que eu não preciso estar disponível para todo mundo, porque isso é um jeito de anestesiar quem de fato eu sou e não está disponível para mim. E depois que nem tudo sobre os outros está ao meu alcance. Nem tudo sobre a minha mãe, sobre meu pai está ao meu alcance. Nem tudo sobre a vida do meu marido está ao meu alcance. E muitas vezes a gente se prende como fortuna em lugares de querer resolver, querer ajudar, querer fazer alguma coisa pelo outro, e aquela demanda não é nossa e gera um peso na gente. Então é um assunto que nunca é demais. É um assunto que a gente sempre vai olhar e entender até onde estamos, até onde já caminhamos, até onde já fomos, né? Onde está o meu presente nesse momento? Onde eu estou agora para que eu possa me olhar de forma profunda e ver se eu ainda estou repetindo loops mesmo, padrões infantis que ainda me aprisionam em determinadas situações, tá? Então, a gente precisa entender que uma das coisas que eu ouvi semana passada que eu achei tão sensacional e eu quero que vocês guardem no coração de vocês. E isso me deu um gás aqui para esses nossos encontros, porque para mim é quase que um clube. Estou até pensando se muda de nome o DSF, o que é que a gente faz? Porque realmente quem já está aqui mais de um ano comigo sabe a importância da gente estar nesse processo aqui juntas. Porque nem todo conhecimento vai te amadurecer, mas todo relacionamento vai te amadurecer. Eu ouvi isso semana passada e falei, cara, é isso que a gente entrega. A gente precisa se relacionar cada vez mais. E as mulheres que têm dificuldade de estar se relacionando, de não conseguir um parceiro, de estar fechada ainda para a vida, você está perdendo a oportunidade de amadurecer. O conhecimento não vai te trazer todo o amadurecimento que tu precisa, mas o relacionamento, seja a dois, seja dentro do teu trabalho, seja com as tuas amizades, dependendo do ambiente que você escolhe ter. Inclusive, quando você vai em ambientes que não são os ambientes saudáveis para você estar e você ter o posicionamento de dizer, cara, isso aqui não é para mim. Não é esse lugar que eu quero conviver, não é esse lugar que eu quero estar entregando o meu tempo, o tempo que é a nossa maior moeda da nossa vida. E muitas vezes a gente está em trabalhos que estão demandando energia, gerando peso. Às vezes a gente está com um relacionamento que, diga-se de passagem, tem jeito. Todo relacionamento, quando a gente tem o nosso coração aberto para querer de fato fazer o melhor, a nossa energia, ela pode mudar para que o outro também possa melhorar e possa mudar. Então, assim, que a gente possa entender onde a gente está entregando a nossa moeda, que é esse tempo. E aí a gente já levaria para um outro assunto, mas é para vocês entenderem que não adianta vir aqui. Ah, eu vou pagar um processo com a Ju. Ah, vou entrar no DSF para que a gente possa fazer essa troca. Ah, e não. O relacionamento, sim, vai gerar amadurecimento. Mas quem consolida esse amadurecimento no teu dia a dia? Sou eu falando no teu ouvido? Não. É você na postura de adulta, sabendo o que dizer sim e o que dizer não. Que vocês iniciem entendendo isso. O relacionamento ajuda a gente a se olhar como espelho. Ajuda a gente a entender o que a gente quer pra gente e que tipo de relação a gente quer ter ao nosso redor. Mas a consolidação disso é numa relação com a gente mesmo. Tá bom? Então, que a gente possa começar a olhar agora para esses perfis e entender que quando a gente está presa nesses perfis emocionais, tanto de fortuna, e tem duas fortunas que a gente vai falar aqui, quanto da mulher carente, que é totalmente dependente. Então, a gente está falando de uma mulher fortuna que é codependente e de uma mulher extremamente carente que é dependente. E eu quero que vocês enxerguem que, às vezes, a minha criança precisou ser assim para sobreviver e tá tudo certo. Eu não estou aqui para julgar a história de ninguém, nem para diminuir o que a tua vivência. Eu não tô aqui para fazer nada disso. Mas eu quero que vocês enxerguem de onde vocês vieram, tá? A gente sabe que na postura infantil a gente tem dificuldade de fazer dinheiro, né? E a gente fala ganhar, mas é fazer mesmo e se manter. A gente tem dificuldade de assumir de fato e se entregar no relacionamento. A gente tem dificuldade de colocar cria no mundo, seja cria de projetos como cria mesmo, né? Natural, filhos. Então, a gente precisa saber que vida a gente quer ter, em que perfil a gente se encontra e que
A adulta, ela precisa entender de onde ela veio e qual é o preço que ela precisa pagar para ela de fato adultecer e parar de ficar repetindo esses padrões infantis, tá? A gente precisa entender onde colocar a nossa energia, onde é que ela acontece, onde é que ela dá gás, ela impulsiona a gente. E para isso a gente precisa entrar na vida, se arriscar, fazer trocas e trocas saudáveis, tá? Então é um olhar mesmo para que vocês olhem de dentro para fora para as emoções de vocês, tá? E que vocês possam entender em que lugar você está. Onde eu estou? A pergunta é: onde eu estou nesse momento? Eu estou me cuidando como adulta, ou eu ainda estou esperando que alguém venha me cuidar, ou eu estou deixando o controle da minha vida na mão de alguma pessoa, ou eu estou esperando que o outro demande energia para que eu tome alguma decisão. Onde eu estou? Em que lugar eu estou? Tá? Então é desse lugar que a gente inicia agora esse momento e que a gente entenda que desse lugar que eu estou existem movimentos. E esses movimentos, eles podem ser movimentos saudáveis ou doentes. E quando eu falo de movimentos, eu estou falando que onde eu estou, a vida que eu estou levando, os ambientes e as pessoas que eu estou me relacionando, isso tudo é movimento. E o que que a vida está me informando? O que que eu estou entregando e recebendo da vida, tá? E isso é o que vai fazer a gente entender quais experiências e situações estão se repetindo ou se elas se repetem para o bem, e eu estou consolidando, refinando, ou se elas estão repetindo para o mal. Se eu estou travando, se eu estou estagnando, se eu estou procrastinando. Então, estar nesse lugar onde eu estou o tempo todo presa nesses perfis, e um desses perfis faz com que eu não veja a minha vida andar. Ou, se eu estou em recuperação, claro, a gente já vai sentir que muitas áreas da nossa vida começa a andar melhor, começa a se movimentar melhor. Então, começando pela Fortuna, né? Que é essa mulher que tem dois perfis. Ela tem a mulher de querer salvar todo mundo, querer fazer tudo por todo mundo, querer resolver a vida de todo mundo, ou ela tem aquele perfil de super, hiper independente em excesso. Eu não preciso de ninguém para nada. é, Me relacionar para quê? Que gastar meu tempo, sair de casa, ter que encontrar pessoas para quê? Então a gente vê esses dois perfis muito firmes e que vieram com uma história no passado para que ela chegue nesse lugar. Então, iniciando com essa mulher fortuna, que é essa mulher codependente, que adora alimentar um problema, e ela vai ser, eu fui essa pessoa, ela vai ser centro de reabilitação, ela vai pegar homens todo quebrado, todo lascado para sustentar, para ajudar, para tentar reabilitar, para tentar levantar, vai ser enfermeira. Quando ele vem todo lascado de outras relações, ela vai lá, ela vai ser o aporte dele. Vem cá, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar um relacionamento melhor, eu vou ser muito melhor do que tu já viveu, né? Ou então essa pessoa não tá fazendo isso só no relacionamento, ela tá tentando ainda salvar a mãe, a amiga, o chefe. Ela dá o sangue dela, o melhor dela, em prol da vida de outra pessoa, tá? Não é para rir. É um assunto sério. É uma pessoa extremamente do fazer. Muitas de vocês se identificam. Eu fui essa mulher por muitos anos e eu ainda tenho que ficar de olho nisso o tempo todo para saber é, se a dose do meu fazer, porque nós temos o yin, nós temos o yang, nós temos a receptividade, nós temos o acolhimento, mas nós temos também o nosso lado resoluto, o nosso lado de ir firme no que precisa ser feito. Então, a gente precisa saber esse equilíbrio. E nós fizemos um encontro, acho que no mês passado, falando sobre o que é saudável para o masculino, para ele estar. Como colocar o masculino saudável para sustentar o feminino, né? Então, desse lugar, a gente precisa entender como nossas polaridades estão no dia a dia. E a gente só sabe fazer isso, mensurar isso, quando a gente entende o lugar que nós estamos, onde nós estamos. Quando eu finalizo o meu dia, eu estou extremamente cansada ou eu estou de boa, eu finalizo com gratidão, eu finalizo me sentindo útil, com meu coração cheio. O cansaço é um cansaço revigorante, isso existe, tá? Então, eu posso dizer para vocês,
É um cansaço que me diz assim, cara, eu tenho gás que amanhã tem de novo. Ou eu tô de um lugar, nossa, eu tô exausta, eu não aguento mais. Quando eu penso no meu trabalho, não tenho nem vontade de levantar. Quando eu penso em ir naquele lugar, meu Deus do céu, eu penso mil vezes. Então a gente precisa saber em que lugar a gente está se colocando e como nós estamos hoje, né? Com isso na prática. E essa mulher fortuna, ela vai ser aquela mulher que gosta de se impor. E vejam, não tem problema nenhum se impor, mas é muito melhor a gente se posicionar. Porque quando a gente se impõe com força. Tem que ser do meu jeito, é com excesso de controle, com excesso de energia, e isso gera um peso. Então, se posicionar é muito melhor. É quando eu entendo o meu lugar, eu sei o que eu quero, e eu digo não para isso e sim para isso. Tem uma diferença, não tem? Do que eu dizer com força, não tem que ser desse jeito aqui. Isso aqui é se impor. E a mulher fortuna, ela tem que entender, e dos dois perfis, tanto a fortuna quanto a super independente, que é a codependente, a super independente, ela precisa saber em que lugar que ela tá. Se ela já trabalhou bastante no dia a dia dela para ela saber se impor, e ela só vai saber desculpa, para ela saber se posicionar, e para ela saber se posicionar, ela precisa saber quem ela é, ou se ela vai ter que estar num lugar de ficar o tempo todo se impondo com força, com marra, fazendo força com o marido, com o filho, com trabalho, com situações, o tempo todo nesse estique-puxa, parece que a gente está num cabo de guerra, tá? E entender que essa pessoa que está o tempo todo nesse excesso de controle, que está querendo salvar todo mundo, fazer tudo por todo mundo, ela tem uma dificuldade muito grande de existir emocionalmente. Ela vai ter uma dificuldade muito grande de amar, de receber amor, que ela vai querer entregar muito. E o que ela entrega, a gente acha que é excesso de amor, mas não é. É, é um excesso um excesso de necessidade de ser visto, mas não um excesso de amor, né? Porque a gente diz, eu ouço de algumas clientes assim, eu fiz tanto, tanto por ele e ele fez isso. Aconteceu isso, que é o desequilíbrio quando a gente vai falar sobre o dar e receber dentro da sistêmica, tá? E a gente precisa entender em que lugar eu estou nesse amar. Eu estou entregando demais, ou eu tenho um amor por mim consolidado e eu entrego aquilo que eu tenho. Eu entrego na medida que eu recebo. Eu existo dentro de mim, dentro dessa relação. Eu existo na troca com os meus pais. Eu existo na troca com o meu filho. Não, só o meu filho quer se impor. Só ele tem que existir. A minha vida está em torno dele, de fazer tudo. A minha filha está o tempo todo no controle. Então, vejam que não é uma relação. Não, não limitem a uma relação a dois. Porque a gente vem de uma história que a gente faz isso a vida toda. Com amizades, com o trabalho, então que vocês enxerguem isso com profundidade, tá? Essa mulher é aquela mulher para as solteiras que vai no encontro e sempre fala sobre os feitos, o que ela já fez na vida, o que ela já conquistou, sobre o sucesso profissional e mostrando sempre a utilidade dela. Parece que ela está o tempo todo querendo se provar e se compensar. E vejam, o mais engraçado que eu já também identifiquei mulheres que têm um bom trabalho, porque geralmente elas têm um bom trabalho, elas são superstar, assim, em relação ao profissional, elas realmente têm um sucesso financeiro e com muita força, mas elas precisam ficar provando para os outros, às vezes, os relacionamentos. Eu tô com fulano, ele é assim, ele é assado. Eu preciso estar o tempo todo numa necessidade de compensação, de mostrar para os outros quem eu sou e a vida que eu levo. Analisem as conversas de vocês. Então, essa pessoa também, ela é o braço forte da família, da empresa. Ela sempre está na sobrecarga. Ela sempre está naquele lugar de eu sou a solução. Eu soluciono para você. Eu acho esse lugar, tá? E na prática, essa mulher foi uma criança que precisou ser uma criança solução, tá? Por quê? Porque existiam muitos estresses na família, existiam, ou então muitos adultos e só ela de criança, existia um irmão extremamente problemático, existia um casamento dos pais extremamente instáveis, existia problemas já ali. E geralmente, gente, e que isso fique muito claro, problemas ocultos, problemas que não são nominados,
pra gente. Eles não são comentados. São problemas que ficam no ar, que a gente vê que tem problema, mas ninguém diz assim, como hoje eu falo aqui em casa. Nossa, filho, eu não tô bem, não tô legal com tal situação que aconteceu e eu preciso de um tempinho. Depois a gente pode conversar. Quando ela quer conversar alguma coisa, eu realmente não tô bem. Essas coisas não são faladas. E eu lembro já no meu sistema, na minha história, eu nunca vi meus pais brigarem. E quando eles não estavam bem, eles faziam de tudo para fingir que estava tudo bem. Então nós fomos criadas para não gerar mais problema. E eu tive uma irmã extremamente rebelde. Então eu tinha que ser comportada, eu não podia virar um problema, tá? E isso, não leiam isso tudo como uma verdade absoluta. Às vezes você foi a rebelde, mas muitas vezes você falava no grito, você não conseguia expressar o seu sentimento. Você psicopatava, como a gente chama aqui, que é manipulava situações, mas não conseguia expressar o teu sentimento. Então, existem dois lados da moeda sempre que a gente precisa enxergar. Mas esse lá era um lá onde a gente não nominava os problemas, eles não eram expostos e a gente sabia que existia algo acontecendo ali e a gente aprendeu que a gente não podia também expor o que a gente estava sentindo. E a gente cria um padrão para isso. A gente vai para a vida endurecida, a gente vai endurecendo, dando conta da gente. Eu preciso ser solução, preciso resolver minha vida. Eu não posso pedir nada para ninguém. Não, peraí, deixa que eu vou tentar sozinha. Deixa que eu vou fazer sozinha. E nisso a gente adultece mais rápido. A gente sai muito rápido desse processo de infância, porque a gente tem a sensação que estar na infância dá trabalho. Eu vou ser um problema. Só que isso tudo é inconsciente, tá? E muitas vezes existe um lar muito conturbado e a gente não pode sentir nesse lar. A gente vê muito problema acontecendo e a gente não pode dizer, poxa, eu tô insegura com essa gritaria, eu tô com medo disso tudo acontecendo, eu tô com medo dos meus pais se separarem, eu tô com medo do meu pai chegar tarde, eu tô com medo dele estar bebendo, eu tô com receio do jeito que a minha mãe me trata, isso me dá medo, isso me dá insegurança. Quando você fala isso comigo, você faz eu me sentir insegura, eu fico com medo de me olhar no espelho, eu fico com medo de me enxergar. A gente não consegue aprender a dizer o que a gente sente. Então a gente guarda o que a gente sente e a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Vejam, fazer alguma coisa com isso. Entende? Então a gente vai para esse lugar de eu preciso ser a que resolve tudo e a que faz. E como eu não posso existir para mim, eu vou existir para os outros. Como eu não posso expor o que eu sinto, eu crio um padrão de me colocar uma armadura e me expor no fazer e não no ser para outras pessoas. Tá? Então, é desse lugar que nasce a criança solução. Ela é uma solução para tudo. Inclusive, ela vira uma expert em solução da vida dela, de forma às vezes egoísta, e tipo assim, eu não preciso de ninguém, ou ela vira a codependente, solução para o outro. Eu faço tudo pelo outro. Eu sustento o outro, eu sustento a relação, eu aguento o máximo que eu posso. Ele não me assume, eu fico mais um pouco. Ele não dá 100%, aqui eu dou meus 100%, eu sustento a casa, eu pago pensão, eu faço, eu faço, eu faço. Eu levo no médico, eu resolvo. Eu, não, não, não. Deixa comigo. E a minha frase é: joga no meu peito que eu resolvo. Não tem nada que eu não possa resolver. Eu sou igual um trator. Eu passo por cima de tudo, mas eu resolvo. E eu falava isso com muito orgulho, né? Eu não sei se alguém se identifica. Eu lembro de falar essas coisas. Hoje eu paro e penso, meu Deus, eu no momento desse estaria dizendo, deixa que eu resolvo. Ainda batia no peito. Então, e me orgulhava disso. Por quê? Porque foi essa forma que eu aprendi a sobreviver ali, naquela loucura toda. Tá travado para vocês? Não, né? Só para Andiara. Tá? Então, para a gente entender desse lugar que nós viemos e como nós estamos hoje diante disso. Eu ainda estou a mulher solução do meu trabalho? Eu sou o braço direito e não tenho tempo para mim? Eu sou a solução da vida dos meus pais? Eu faço tudo pelo meu filho e eu esqueço de mim? Meu marido não está bem, eu vou lá, me meto e tento resolver. Não deixo a autonomia dele para que ele seja homem o suficiente e resolva as coisas, porque quem tem que resolver é ele. Meu namorado, eu fico tentando ajudar ele em tudo. Quem eu estou hoje? Em que lugar eu estou?
Porque, gente, nós estamos, mas o ser vem com outra essência. O ser vem com uma página, claro que vem com muitas influências, mas ela vem com uma página para ser construída. Mas o ambiente transforma esse ser e leva para esse lugar. Então, quem eu estou hoje? Desconectada da minha essência, tá? Então, é esse lugar que eu quero que vocês enxerguem e entendam. Porque são essas mulheres que, na maioria das vezes, a família tem problema de saúde. Outro dia eu conheci uma assim, mas eu vou dizer o exemplo dela. Ah, eu vou ser médica, você farmacêutica, você não sei o que, você é da área da saúde. Ah, minha família vive cheia de processo e você é uma boa advogada. Eu tenho na família uma boa advogada. A mãe era cheia de processo. Então, assim, a gente vai até para o externo em busca de salvar o interno. Ah, é coincidência, meu trabalho com a minha história não é coincidência. A vida ela vai caminhando diante do movimento que a gente está fazendo. E se a gente vem com o nosso movimento, com uma bagagem de uma história, que a gente tem a necessidade de sobreviver dentro dessa história dessa forma, não é coincidência. É uma construção em movimento, tá? Então, a gente aprende a estar nesse lugar de não expor o que a gente sente, tá? E, e se você ainda tem, se você ainda é, se uma de vocês ainda são essa mulher, qualquer uma de vocês, eu tenho dificuldade mesmo de tá extremamente angustiada e eu não sei explicar. Eu já tô numas assim, de eu não sei dizer realmente o que eu tô sentindo, mas uma hora isso vai aparecer. Porque muitas vezes, hoje eu sei o que eu sinto, mas às vezes a gente fica com uma mistura dentro da gente que a gente não consegue expressar. Mas só da gente dizer assim, eu não estou bem. Tem algo acontecendo dentro de mim. Semana passada eu usei uma frase, eu disse, gente, eu tô igual um liquidificador, parece que remexeu tudo aqui dentro. Era a forma que eu tinha para dizer o que eu estava sentindo. Aí até que no final da semana, acho que foi no domingo, eu acho que eu extravasei, estive aqui com as amigas, tudo, bati muito papo e tal. Quando foi no domingo, eu consegui entender o que eu estava sentindo. Isso é bom, porque a gente está em contato com a gente e a gente está nesse olhar profundo de intimidade, de não está tudo bem, mas eu estou aqui comigo. E eu preciso entender por que não está tudo bem. O que está acontecendo? Quais são essas coisas externas que estão gatilhando um liquidificador aqui dentro de mim? Entende? Então, é vir para esse lugar e entender, tá? O que você está sentindo na real. Porque se você não expressa isso, como é que tu vai para dentro de um relacionamento e dizer, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo? Isso eu aceito, mas isso eu não aceito. Isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Isso aqui é muito pesado para eu fazer. Como é que eu vou saber isso? Se eu não expresso para mim mesma? Se eu não crio intimidade com o que eu sinto? Então, a gente precisa, de fato, começar a colocar para fora essa expressão do sentimento para a gente entender onde estamos, tá? E um ponto importante, que aí a gente volta lá para aquela aula inicial que tem lá no módulo 1, que fala sobre mãe, feminino, a dor, mais ou menos assim o nome, que é toda mulher fortuna, ela sempre está fora do seu lugar. Então, ela é maior, ela precisou lá na infância ser maior do que ela era, tá? E, e quando a gente vem para um processo terapêutico, para um processo de autoconhecimento, a gente acha que amadurecer não vão dizer que não, que eu achei. Se você disser que não, é mentira. Quando vocês começam o autoconhecimento, vocês começam a se achar. Eu aprendi, fulano da tá nessa vida. Olha, o que tá fazendo? Ou então, ei, fulano, conhece o fulano lá porque mudou minha vida. Tenho certeza que vai mudar essa treta que tu tá vivendo aí. A gente entra no lugar de soberba, sem perceber. A gente é a prestativa que quer ajudar todo mundo. Mentira. A gente tem um conhecimento e a gente continua grande. A gente só tem um conhecimento. A gente ainda não desceu do elevador, né? Colocou o casaquinho da humildade, a gente ainda não conseguiu. Então, quando a gente ganha conhecimento, quando a gente vem para o desenvolvimento, a gente precisa entender que antes de qualquer coisa a gente tem que se humildecer. É isso que vai de fato ajudar a gente a amadurecer. Porque quando a gente entende a humildade de ser quem nós somos, de onde nós viemos, a treta da história que nós vivenciamos e sobrevivemos, quando a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, hoje eu comentei isso com uma cliente de manhã, ela dizendo que ainda julga muito o pai, porque ele poderia ter ido para uma área de saúde, mas escolheu
ser motorista de uma situação. E aí eu disse para ela, cara, que grandeza, né? Ele teve uma limitação, mas ele sustentou vocês desse lugar. Foi muito mais esforço, foi muito mais tempo, menos dinheiro, mas ele estava lá, firme e forte, e está até hoje, para dizer, se tu precisar, eu tô aqui. E esse é o lance. A dificuldade dela conseguir fazer essa secção de 100%, entendeu? Porque emocionalmente, quando eu ainda estou julgando, eu estou aonde? Eu ainda estou acima. Eu estou fora do meu lugar. Então, a gente se engana achando que amadurecer é estar no lugar de agora eu amadureci, eu sei tal conhecimento. Não, a gente tem que realmente entender de fato quem nós somos dentro do nosso sistema e o que foi que levou a gente para fazer a gente ficar tão grande, tão acima de quem nós somos, para que a gente pudesse sobreviver ali, entender o nosso lugar, compreender de fato quem nós somos como filha. Porque muitas mulheres que estão aqui não sabem ser filha ainda. Não sabem. Sabe quando eu sei que vocês não sabem ser filhas? Quando vocês ainda não conseguem ter um relacionamento. Quando vocês ainda têm dificuldade de estar dentro do relacionamento no seu lugar de esposa. Esse é o nosso lugar de recuperação. Eu tenho que voltar para ele todos os dias. É um lugar que eu tenho que parar e dizer, calma, pensa. Isso aqui não é você que faz. Isso aqui é ele. Quando vem uma demanda de família, respeita. Essa é a decisão X de tal pessoa. E você não tem direito de estar nesse lugar, de querer achar o que é melhor, ou aconselhar, ou direcionar, entende? Então, a gente precisa entender que para a gente sair desse lugar, para a gente girar essa chave, é, de entrar nessa recuperação, é escolher todos os dias o nosso lugar de pequena. Quem quiser aprofundar nisso, vá nessa aula, lá no módulo 1, que fala sobre a mãe do eu feminino. Ela é muito importante, ela tem um exercício no final, que é para você realmente começar a ocupar esse lugar e saber. Quando é que eu sei, Juliana, que eu estou no meu lugar? Quando eu estou lá com os meus amigos estão dizendo que eles vão fazer ou deixar de fazer, e não me pediram opinião, e eu estou na minha e também não dou opinião nenhuma e fico no meu canto. Quando eu não gasto energia querendo direcionar quem eu não tenho que direcionar. Quando eu não me meto na frente de situações que eu acho que são minhas, mas que não são minhas para resolver, porque não vai agregar em nada na minha vida. Vai só gerar para mim um contentamento de ajudei o outro. Entende? Então a gente tem que saber o nosso lugar, tá? E toda mulher que se sente maior, que tá nesse lugar ainda de fortuna, de firme, de eu faço e eu aconteço, é uma mulher órfã. Pode até ter pais vivos, mas ainda é órfã. Porque dentro dela, ela ainda não entendeu a grandeza de onde ela veio, do que a vida trouxe para ela. E ela ainda está desconectada da grandeza da vida. Porque quando eu tomo pai e mãe, quando eu entendo meu lugar de filha, é desse lugar que a vida começa a jorrar em mim novas possibilidades. É desse lugar que a vida começa a jorrar em mim, a abundância, a prosperidade, os relacionamentos bons, a leveza, entende? Então, que a gente possa saber ocupar esse lugar, tá? Um outro ponto muito importante é que a gente já nasceu ocupada, né? A gente se sente em débito na vida o tempo todo e responsável pelo outro, pelo que o outro sente, pelo que o outro precisa. Eu muitas vezes, ai, falei tal situação e, ai meu Deus, como é que o outro se sente em relação a isso? Gente, mas eu tava falando de mim, mas meu Deus do céu, por que que eu falei dessa forma? E se o outro entender mal? E se nananã? Parece que a gente vive num débito constante, entende? Uma culpabilidade, um mal-estar de ser e de se colocar diante da vida mesmo. E isso é muito ruim. É um lugar muito pesado, sabe? Quando vocês se sentem, eu lembro, eu ia dizer, quando vocês se sentem culpada, prestem atenção. Que lugar vocês estão ocupando? Porque eu lembro que quando eu fiz toda a minha mudança, fiz minha transição de carreira, minha transição de vida, relacionamento, tudo, o lugar que eu vim morar, tudo que eu vim fazer, eu me sentia culpada de estar nesse lugar e pensava, meu Deus, como minha mãe está? Como é que está a vida de todo mundo lá? Como eles estão? Tananã. E ficava com essa sensação ruim de débito. Parece que eu ainda devo algo. E essa semana eu tive um sonho. Hoje a Anne apareceu, eu nem sei, não sei se ela já foi, que ela ia ter um negócio, mas a Anne apareceu para me contar de um sonho e eu tive ontem também um sonho. E nesse sonho eu me ajoelhava para o meu avô, em débito ainda.
Viu, Anne? Tu teve teu sonho louco aí com o teu sistema, depois eu me lembrei que ontem eu contei pro João que eu tive um sonho ontem com os meus avós. Eu até disse, eu não sei quem foi que foi visitar quem. No meu sonho eu que ia visitar, mas eles estavam tão vivos e juntos, e eu estava do jeito que eu estava, e a cena era eu me ajoelhando, dizendo, vó, eu não fiz o suficiente, poxa, eu sinto muito, para ver o quanto eu ainda tenho que curar minha paternagem. Porque eu ainda me sinto inébito. Eu acordei do sonho, parecia que eu tinha chorado, porque eu chorei muito. Tipo, vou me ver, eu estou aqui, eu queria ter... E o meu avô olhando para mim, fazendo assim, menina, sabe quando o homem, meu pai, meu avô, eles são assim, eles não são de, vem cá, não. Ei, menina, pegando assim, tipo, ei, tá tudo bem, para com isso, não tem nada a ver, para de besteira, te levanta, fica em pé, sabe? Mas nós somos mulheres que nos sentimos em débito, né? A gente acha que a gente deve o mundo e a gente tem que fazer, a gente tem que acontecer o tempo todo. E a gente tem medo do que a gente fala, porque o que que os outros vão pensar, o que que ele vai pensar de mim? Poxa, será que eu fiz mal pro outro? E a gente vai se perdendo da nossa essência de quem nós somos, tá? Então que a gente observe isso, porque isso é um lugar que não é o nosso lugar. É um lugar de culpabilidade que não tem necessidade da gente ficar ocupando esse lugar, tá? E aí, a gente fica lidando com uma voz interna, as fortonas aí em reabilitação, é, que parece que a gente está com uma vestimenta e essa voz é uma voz que fica dentro da gente. Tipo, olha, tu fez isso, não conta pra ninguém. Não, não expõe que tu tá te sentindo assim. Não, esconde, fica na tua. Ou então, se diminui diante de algumas situações. Seja perfeita. Olha, não fica fraca, não fica demonstrando fraqueza, não. Tá? Se tu tem problema, esconde. Não fica mostrando pra todo mundo, não. Pra quê? O que que as pessoas vão pensar de ti? Se tu tem problema, o que que elas vão achar ao teu respeito? E a gente precisa pisar no chão e parar de fantasiar essas coisas. Soltar isso, tá? Porque são vozes da nossa criança, com muita cobrança ainda. Assumir nossos medos, assumir os nossos problemas, assumir as nossas limitações, as nossas imperfeições e parar de ficar se anestesiando de expor o que a gente está sentindo, se anestesiando de colocar nossas emoções para fora, se anestesiando o tempo todo dessa voz que fica dentro da gente. Deixa ela vir pra fora. E você conversa com ela. Diz: tá tudo bem ser imperfeita. Tá tudo bem, tá com medo. Tá tudo bem falar para as pessoas. Se é alguém confiável, que a gente tá com um problema e que nesse momento a gente não pode tal coisa. Tá tudo bem. Tá se sentindo insuficiente. Tá se sentindo cansada. Tá tudo bem dizer não pro outro. Dizer eu não posso. Eu tenho uma rotina agora. Agora eu tenho outras prioridades. Tá tudo bem. E você ter essa conversa interna e amolecendo, saindo dessa rigidez, porque é isso que acontece, a gente vira uma pessoa extremamente rígida com a gente e aberta para o outro, né? O tempo todo aberta. Então, que a gente consiga olhar para esses sentimentos, para essas vozes, dizer sim para elas sem medo e reestruturar novas vozes, para que a gente saia do lugar que a gente está, para que a gente entre nesse processo de recuperação, de ser uma fortuna em recuperação, com mais movimento saudável, tá? E a gente tem que sair também dessa compulsão de ficar querendo consertar todo mundo, de querer resolver a vida de todo mundo, se distraindo, para a gente se tirar do centro e colocar outras situações no centro. Então, que a gente comece a decidir trocar essa identidade de mulher solução, que é de uma criança solução, tá? Sair desse posicionamento. Sair dessa mulher de capa sempre bem resolvida, sorrindo, que banca tudo, que é admirável, que está maravilhosamente bem, e começar a realmente soltar esse controle, soltar essas limitações, soltar esse sentimento, se colocar em evidência para si mesmo, soltar esse. Vocês sabiam que só se descontrola a mulher que tem excesso de controle? Então, soltar às vezes esse descontrole. A gente não dá conta de tudo. Então, as mulheres que se descontrolam é por excesso de controle. Elas não conseguem soltar o controle e sentir coisas por vez. Não, elas vão acumulando tanta coisa e se descontrolam e aí não consegue ter esse olhar para o sentimento de fato, tá? Que a gente possa olhar de fato para isso. E quem são os homens que essa mulher vai de fato encontrar? Deixa eu ler um pouquinho aqui vocês.
são os homens dependentes, extremamente dependentes, tá? Que precisam de vocês e a gente tem que sair desse lugar. Deixa eu falar agora da carentona, faltando em reabilitação. Sou uma resolvedora de problema dos outros. Eu também já fui. Tá bom, né? Chega desse lugar. Me veio na mente a lembrança de não poder incomodar quando criança. É, eu também não podia, tá? Eu vivia com adultos, então eu olhava aquela vida de adultos e dizia: Meu Deus, só eu que não sei das coisas, só eu que tenho as minhas limitações, só eu que não sei fazer as coisas e tenho que pedir ajuda, só eu, só eu, só eu. Peraí, pera lá. Então eu fui criança sozinha até 6 anos com os meus avós, com minha tia, com meus pais sempre trabalhando, minha avó sempre trabalhando dentro de casa, e eu demandando energia dentro de casa, e eu comecei a dizer, vó, deixa eu te ajudar? Eu posso te ajudar? Então, a gente começa a enxergar esses padrões. E olha, gente, tem muita coisa, eu já lembrei de muita coisa, mas teve coisas que eu fui lembrando ao decorrer do tempo, porque eu tinha dificuldade até de lembrar para eu lidar com essas situações que me tornaram esse padrão. Isso é um processo que a gente vive. E vocês vão ver, às vezes vai aparecer em sonho, às vezes vai aparecer. Essa situação com meu avô, eu já me lembrei. Onde é que eu estava precisando curar? Antes dele falecer, eu fui chamada para fazer fisioterapia nele um dia antes, porque ele estava com as juntas todas inflamadas. Então ele já estava com problema no coração, ele já sabia, ele não contou para ninguém, ele teve um infarto fulminante no outro dia e faleceu. Foi do jeito que ele gostaria de ir e foi no tempo certo. Mas eu me dei conta ontem que eu tinha uma culpa. E uma culpa que gera um peso no meu profissional, de eu não fui suficiente. E eu não sabia disso. E eu me vi num sonho. Então, quando a gente se abre, a vida vai mostrando pra gente coisas. E quando a gente está nesse feminino, quando a gente começa a se sentir mais, vocês vão ver, começam a acontecer coisas inusitadas. Quem tá aqui comigo há mais tempo sabe. A gente começa a sonhar umas coisas muito loucas, a vida começa a informar a gente de um jeito que a gente começa de fato a ler bastante a vida. A vida está o tempo todo vindo ao nosso encontro, entende? Então, isso é muito importante, a gente estar nesse lugar, tá? É, entrei em crise quando percebi que o conhecimento adquirido me tornou mais salvadora do que bem resolvida, ainda precisando na prática sair desse lugar. E Flávia, tá tudo certo, tá? Porque como a gente vem de uma postura de muita racionalidade, a gente vai fazer isso na prática, ainda vai usar o conhecimento para tratar mais a nossa vida no início, tá? E é muito importante a gente se dar conta disso. Olha que legal, tu poder ter a oportunidade de olhar para isso e ter humildade desse lugar, entende? E dizer aqui, com tua vulnerabilidade, cara, fiz mais cagada com esse conhecimento do que de fato me autocurei. E aí, quando você chega no seu extremo, porque querendo ou não, você continua repetindo um padrão agora com conhecimento, você vai chegar no extremo. A vida vai te dar alguma pisa, alguma peia para você olhar e dizer: ei, peraí, ainda não é assim. E tá tudo certo. É o processo de cada um tem seu tempo, tá? Então vamos lá, continuar aqui. Quis ler vocês porque eu vi muita coisa, fiquei curiosa, tá? A gente tem agora essa mulher, e aí eu vou falar um pouco menos dessa mulher, porque de fato, como eu sou uma mulher que vim da codependência, eu vou ter muito mais coisa para falar. Eu queria falar mais coisa, tá, gente? Mas eu olhei aqui o tempo, eu tinha muito mais coisa para falar, mas daria aqui umas duas. A gente podia fazer uma live só de codependente, só pra falar disso. A gente vai falar agora da dependente, tá? A dependente, ela precisa de uma pessoa na vida dela. Ela tem uma carência muito grande e ela sente que a vida deve para ela. Então, ao contrário da codependente que se sente em débito o tempo todo, essa não, a vida deve para mim. Ninguém fez o suficiente. Minha mãe não fez o suficiente, meu pai não fez o suficiente. No fundo, ela está extremamente ressentida. Quando ela ainda está naquele padrão de, ai, uma frase. Ah, outra coisa, a gente pode migrar para esses lugares, hein? Eu já usei essa frase. Quando eu estava muito na igreja, né? Eu entrei numa vitimidade do tamanho do mundo e eu dizia, Deus, tu vem mandar a pessoa certa, tu vai me tirar dessa situação que eu estou. E aí eu fiquei um ano lá lascada e ninguém veio me tirar de nada, porque a vida não funciona assim. Tá? Eu estava extremamente ressentida com muitas coisas que eu tinha me enfiado, eu tinha construído uma vida extremamente doente, mas foi super importante para aquele lugar, para que de fato a vida não é uma pulsação, a gente não vai às vezes para o extremo, depois volta, então a gente precisa achar o equilíbrio disso. Então eu fui para o extremo da fortuna, depois eu fui para uma vítima, mas eu fui uma vítima comigo. Eu não fui uma vítima de querer
que os outros me vissem dessa forma. A única pessoa que eu queria era que Deus me visse. Que Deus fizesse alguma coisa. Que Deus arrumasse um relacionamento melhor. Que Deus me desse uma nova vida. E quando eu ouço pessoas que estão muito na religiosidade falando isso, eu já vivi nesse lugar. E eu digo, nada vai acontecer nesse lugar. O teu líder, a pessoa que você escolhe. Quem tá aqui? Não, porque eu vou lá com a Ju e aquele conhecimento vai resolver a minha vida. Ele vai, se você colocar ele em prática, colocar a sua vida em movimento. Mas só assistir não vai resolver nada. Entende? Então, essa pessoa que a vida não acontece, que ela está esperando que algo venha do céu, você vê que essa pessoa é extremamente. Ela está presa na falta de movimento. Enquanto a outra é extremamente yang, que é a codependente. Então, eu estou sempre esperando que alguém venha fazer por mim. Então, esse débito, as pessoas me devem o quê? Elas me devem reconhecimento, elas precisam me ver, elas precisam fazer alguma coisa por mim. É um débito de reconhecimento, uma necessidade, tá? Então, a gente olhar para essa infância e querer que as pessoas nos reconheçam, sabe? Fulana, você abriu mão da sua dor por mim, eu te reconheço. Você ficou calada naquilo ali, minha filha, eu te reconheço. Você foi muito comportadinha, eu te reconheço. Você não deu um pio enquanto seu irmão estava se lascando todo e a gente numa crise no casamento, eu te reconheço. E não veio isso. E a pessoa está, às vezes, esperando até hoje, tá? Então, dependente de problemas financeiros, fica arrastando contas, tem sempre. Ela está sempre devendo, ela tem dificuldade com as datas, né? Então, por que que a gente tem essa necessidade, quem está nesse lugar de vitimismo? Porque a sensação que dá é que o outro deveria estar pagando, não eu. Eu não tinha que estar pagando nada, não, tá? Isso é inconsciente. Prestem atenção. Isso é muito inconsciente, tá? E essa pessoa que está mais na carência, no vitimismo, ela tem uma intolerância muito grande à frustração na vida adulta, sabe? Então, quando as coisas acontecem, ela faz um negócio desse tamanho, um drama gigante. São mulheres que chegam aqui para mim, eu recebo essas mulheres, tá? E aí é um chororô por uma situação e chora não sei quantos dias e sente não sei quantos dias. Ah, eu estou no meu feminino. Não tá coisa nenhuma no feminino. Já ia chamar o palavrão, mas não pode. Não tá coisa nenhuma no feminino. Tá no drama. O feminino, ele sente mesmo, e sente com a alma. Não fica dramatizando uma situação 1000 anos para ver se alguém vem e vê e diz: olha, eu duvido se vocês já não sentiram dentro do casamento, quem é casado aqui tá chateada, tá aborrecida, ficar de cara feia, esperar que o outro venha dizer assim: o que que tu tem? Eu te fiz alguma coisa. Só para querer ser vista. Vítima. Vítima. Ao invés de não estar bem, dizer: amor, a gente pode conversar em algum momento? Eu não tô me sentindo bem. Não tá legal para mim. Ou aquela situação que aconteceu, eu posso te falar? Pode falar. Não foi bacana. Não foi legal. Não, ficar de cara feia. Eu vou esperar ele adivinhar o que eu estou sentindo. Eles vão saber o que eu estou sentindo. Uma hora chegam, entendeu? Então, assim, que a gente saia desse lugar. Que a gente encontre o nosso lugar de se reconhecer. De reconhecer o que a gente está sentindo. De reconhecer que a gente tem dificuldade porque a gente fica esperando por alguém. Entendeu? Que a gente seja mais adulta, tá? E essa é a pessoa que sempre está esperando que o outro doe muito mais no relacionamento. E essa é a pessoa que pesa a vida do outro, porque o outro não aguenta ficar com ela. O outro corre dela, tá? É muito difícil ter uma relação assim. Ou ele tem uma vida dupla. Não aguenta. É muito difícil estar do lado de uma pessoa assim. Porque essa pessoa demanda muita energia, é um peso estar com essa pessoa. Tá? Então, eu já tratei muitas mulheres que reabilitaram o casamento, reajustaram vida, que estavam nesse lugar. A sensação que dá é que a gente está sempre na espera que a vida vai ser uma grande mãe. E a gente precisa aprender a ser a nossa mãe, tá? A gente precisa realmente entender quem nós somos nesse lugar. Então, essa criança é uma criança que sente que a vida deve ela. A vida me deve. Então, a primeira codependente é uma criança solução. Essa não, a vida me deve, e me deve muito. E eu não consigo sair do lugar, e as coisas não acontecem. E comigo tudo demora mais. E nananã, por quê? Porque falta posicionamento. Eu me reconheço, eu fui até aqui, eu sei que se eu comecei aqui, eu não vou estar amanhã lá onde eu acho que eu tenho que me colocar. Entende? A gente precisa. Eita, que chegou um textão, eu leio já. A gente precisa entender esse lugar.
A gente precisa enxergar esse lugar e reconhecer quem nós somos nele. E identificar quando a gente está fazendo drama demais, um chororô, uma vida extremamente que, digamos, me expus numa situação e não foi legal e fico, sei lá, uma semana me punindo, me culpando, porque não foi legal aquela situação, eu fico fazendo um drama gigante por aquilo. Ao invés de dizer, pô, não foi bacana, o que que a gente pode fazer de melhor? Eu tenho que pedir desculpa? Eu tenho que dizer eu sinto muito? Eu tenho que não me colocar mais em ambientes assim porque disparam em mim gatilhos que me trazem dor? O que que eu faço com isso? Essas pessoas têm dificuldade de fazer. Elas se derramam no sentimento doente, no excesso de sentimento dramático, não no sentimento genuíno, que é eu sinto e esse sentimento é verdade. O que que eu faço com esse sentimento agora? Que isso é o equilíbrio, que é o que vocês aprendem aqui, que é o equilíbrio de polaridade, tá? Isso é o equilíbrio na prática. E por último, a gente não pode parar de deixar de falar e a gente vai fazer um exercício rapidinho, só com os olhos fechados, quando eu finalizar isso aqui da mulher que fica ali meio dupla com a codependente, mas ela é ultra dependente, tá? Ela não depende de ninguém, não precisa de ninguém para nada, é uma pessoa extremamente evitadora, é a fortuna que não se relaciona, mas ela não se relaciona não só a dois, ela, porque, ai, dá preguiça. Ai, Juliana, começar tudo de novo, sabe? Ai, me dá preguiça. Menina do céu, não tem paciência. É aquela pessoa que, ai, amizade, sério, ir pra grupo, ai, ficar ouvindo aquele menino, aquele povo. Ai, ter que sair, ter que me arrumar. Ai, não tem saco. Ai, tem, prefiro ficar em casa. E o que que vai acontecendo com essa pessoa? A pessoa vai parando de se movimentar. A vida dela gira em torno dela. Ela fica ensimesmada, cheia de si mesma. E ela é o centro da vida dela, só que ela é um centro egoísta. Vocês entendem que tem um centro saudável e um centro extremamente egoísta? Onde eu não me relaciono, onde eu não faço troca, onde eu não amadureço, onde eu não subo de degrau, onde eu não me coloco e me exponho para o novo, para novas situações. Entende? É uma pessoa extremamente autossuficiente. A suficiência dela é master. E existe gente assim. Existe. Eu ia para esses dois lugares. E já fui para de vítima também, mas muito menos. Mas a autossuficiente não precisa de homem para nada, gente. Para quê? Quando eu não aguentava mais, que eu achava que eu não tinha mais jeito para relacionamento, eu dizia: eu vou gastar meu tempo, não vou mais não. Chega disso. Entende? Então, se enxergar nesse lugar também é um perfil extremamente infantil, onde eu não pude dar trabalho, onde eu tive pessoas duras que não me viram e eu preciso me ver em excesso, porque senão ninguém me vê. E eu vou me relacionar para quê? Para eu receber aquilo lá que eu recebia na infância? Migalhas? Entende? É uma criança que não cede. Ela não consegue ceder, tá? O mundo é muito complicado, as pessoas dão muito trabalho, eu não preciso passar por isso, eu vivo muito bem sozinha e eu preciso economizar energia. Só que economizar energia vai empobrecendo essa pessoa, porque ela não expande, tá? O preço da economia é a energia do tempo que vai passando. Vocês viram? Disseminou por aí. Vocês viram um vídeo da Marília Gabriela, dela dizendo que, se vocês não viram, eu vou mandar para vocês dentro do DSF, para quem não viu. E ela diz na entrevista assim que ela tem uma vida muito solitária e que ela sente muito, ela sente tristeza e às vezes ela chora por isso. Mas que ela se autorresponsabiliza, porque foi ela que fez isso. Porque ela preferiu trabalhar do que ter amigos. Ela preferiu investir na carreira dela do que investir com tempo de qualidade com as pessoas externas. E ela amadureceu, envelheceu, em um ponto que gera dor para ela. E a menina perguntou como é que ela faz. "Ah, eu choro, depois passa e eu volto para minha rotina normal, que é estar sozinha." Ela não consegue sair do padrão. Porque a gente não tem idade pra gente sair desse padrão. Pra gente criar um novo ciclo de amizade, entende? Se anestesiando. Então, esse vídeo é um vídeo muito legal pra gente olhar a mulher que casou com um trabalho, com uma profissão. E isso vem muito da mulher, tanto codependente, das fortunas, tanto a codependente como a super independente. Porque essas pessoas
elas têm a sensação que elas são aquilo que elas entregam, que elas são aquilo que elas fazem. Elas não se identificam sem o trabalho, sem o fazer delas, porque elas estão desconectadas da essência delas, entende? E muitas mulheres vão para esse lugar, gente. Muitas de nós vamos para esse lugar. Então, que a gente possa conseguir, assim, olhar de fato para esses perfis que são infantis e que às vezes a gente trouxe para a vida adulta e que a gente acaba presa nesses padrões às vezes. E nós que estamos em recuperação, que eu sei que não são todas ainda, que ainda estão aprisionadas nesse lugar, que a gente possa ter a sensibilidade de se enxergar, de se ver, de entender em que lugar eu estou, né? Hoje, quando eu não estou bem, quando está pesado para mim, porque nós que somos fortonas em reabilitação, a gente vai sentir peso de vez em quando. A gente pode mudar toda a nossa rotina, tudo, mas de repente a gente vai para um trabalho novo, iniciar sei lá, uma rotina nova, mudar de casa, fazer alguma coisa. A gente vai passar por uma nova reestrutura. E nessa nova reestrutura, é normal que a nossa criança sinta a mudança. Tudo que é novo não causa medo? Tudo que é novo não dispara gatilhos na gente? Uma nova profissão, uma transição, um novo lugar que eu vou morar, novas amizades, o grupo de não sei o quê, o novo Pilates, o novo nananã. Todas essas coisas. Se a gente não tiver uma atenção em olhar para esses processos novos que deveriam estar acontecendo na vida da gente o tempo todo, a gente tem que estar o tempo todo, nós que estamos em reabilitação, enxergando se eu estou colocando esse novo a fazer, esse novo lugar, essa nova estrutura de forma leve ou pesada. Tudo bem no início pesar um pouco, porque eu ainda estou aprendendo a conviver nesse lugar. E o que que pesa? Pesa a minha emoção, pesa o meu receio, pesa eu não conseguir colocar para fora o que eu estou sentindo com a insegurança da instabilidade, porque a vida vai ser instável. Ela não é só melzinho na chupeta. E ela tem que ser estável. É desse lugar que a gente amadurece e sobe mais um degrau. Entende? Então, a gente tem que estar o tempo todo de olho nesse nosso padrão emocional, que muitas vezes vai desestabilizar a gente, e saber, com carinho, com cuidado, onde eu estou me colocando, como eu estou me colocando diante dessa situação nova. Eu estou transformando isso em mais leve? Eu posso sentir? Eu posso colocar para fora o que eu estou sentindo? Eu tenho pessoas confiáveis para que eu possa expor de fato o que está acontecendo? O que é esse lugar? Entende? Então, o principal aqui, para fechar aqui, que a gente possa olhar, é nesse lugar que eu estou hoje. Eu estou me permitindo sentir, expor e expressar o meu sentimento. Nesse lugar que eu estou hoje. Eu estou me permitindo olhar para minha criança e dizer para ela, tá tudo bem, tem uma adulta aqui contigo? Eu estou num lugar em que eu posso me expor para novas situações e fazer algo de bom com isso, saber o que é sim, o que é não, saber o que é bom e o que é ruim para mim, porque nem tudo que para mim é ruim e bom para vocês. Mas quando eu estou conectada e íntima comigo, eu sei o que vai me causar bem-estar e eu sei o que vai me causar mal-estar. E tá tudo certo. Engana-se quem vem com uma fórmula do feminino e diz: "Ah, porque o feminino ele é essa lista aqui de coisa que você vai começar a fazer". O que eu posso te dizer é que o feminino é você realmente estar receptiva a você, a deixar a sua verdade do que você sente vir para fora. O resto a gente dá muitas dicas aqui, mas se você não tiver essa reconexão com quem você é, se redescobrindo todos os dias, pode colocar o batom vermelho, pode fazer as yoga da vida, pode meditar, não vai chegar, gente. Não vai chegar, porque vocês não estão vivendo a verdade de vocês. E a verdade de vocês é o que vocês sentem diante das situações. É agora, vocês aqui. O que esse conteúdo traz para mim? O que que eu sinto ouvindo tudo isso? Para mim eu tô resolvida com isso. Isso me remete à anestesia. Isso me remete à estagnação. Isso me remete que eu podia estar melhor.
podia ter ido mais. Isso me remete que eu já podia ter ido para um relacionamento, é por isso que eu tenho dificuldade de realmente atrair alguém. Isso me remete que dentro do meu casamento eu ainda estou errando isso aqui. O que que eu sinto diante disso? É desse lugar que a gente tem todos os dias que despertar. Despertar a nossa verdade. Se não tiver a nossa verdade com o que a gente sente, e muitas vezes a gente faz isso, eu faço isso de vez em quando. Nossa, aquilo me causa um mal-estar e eu digo, não, tá tudo certo. Não, tudo bem, deixa para depois. Sou eu que estou me colocando para depois. E depois eu paro e penso, pode voltar. Vai lá e diz, não, ó, isso não tá legal para mim. Eu não quero que fique para depois porque eu não me sinto bem. Deixa que eu resolvo. Se você não puder me ajudar nisso, deixa que eu vou dar um jeito. Vou atrás de alguém para que possa me ajudar. Vocês entendem a importância disso? E o equilíbrio de vocês resolverem a vida de vocês de um lugar conectado aos sentimentos de vocês. Não resolvendo de qualquer jeito na porrada, sem estar conectada e diminuindo os problemas dos outros e aumentando o mal-estar de vocês. É para esse lugar que eu quero trazer vocês hoje, tá? Eu vou só ler aqui a Leona e vou fazer um exercício com vocês que é bem rapidinho. A Leona disse que se distanciou dela buscando o autoconhecimento. Um paradoxo. Todo mundo no início faz isso, tá, Leona? Sobretudo porque a gente vem de uma racionalidade muito grande pra gente sobreviver. Eu fui criada para não depender de homem nenhum, eu também. Porque homem a gente não confia. Vivi dentro da religião kardecista. Acreditava que eu teria uma vida saudável. Porém, nada mais longe da verdade. Culpada por ficar grávida aos 15 anos, minha mãe se aposentou para eu não parar de estudar. Para mim, ela deixou de viver por mim e pelo meu filho. Então, eu não tinha o direito de ter uma vida saudável e leve e devia para ela eternamente. Aí, nesse ponto, a gente tem que trabalhar. Uma mãe, ela pode entregar a vida, sacrifício, tudo por um filho. Um filho não pode entregar isso para uma mãe. A gente não tem energia para devolver. Aí lembrem do exercício da cachoeira, quem já assistiu às minhas aulas, quem já assistiu às minhas lives. Lembra? Eu aprendi isso na sistêmica. Nós temos uma cachoeira gigante caindo em cima da gente, que é a energia do nosso pai e da nossa mãe. Aí tá lá, gente, como fortuna, a que deve, uma cuiazinha. Ai, mamãe, eu te devo, toma. Eu vou te mandar o dinheirinho. Eu vou parar minha vida por ti. Nunca essa energia vai chegar. Sempre vai ser pesado. Nunca vai ser o suficiente, tá? Então, é um lugar mesmo que a gente precisa entender onde nós estamos e quem nós somos, é o nosso lugar de filha. Quando você fala para mim assim, Leona, é, eu não tinha o direito de ter uma vida saudável e leve e devia para ela eternamente. Eu estou fora do meu lugar de filha. E é difícil eu ter equilíbrio na vida com as polaridades, tá? Para relacionamento afetivo, eu estou assim. E meu maior sonho é um relacionamento saudável. E vai ter, tá? Tira isso do sonho e começa a afirmar na tua vida. Esse exercício que a gente vai fazer. Antes de tu falar, eu vou pedir para a gente fazer o exercício. Nós vamos fazer um exercício agora de afirmação. E é um exercício que eu quero que vocês parem tudo que vocês estão fazendo aí, tirem os filhos de perto, fechem a porta, desliguem o celular, para tudo. Não é uma mentalização. Ele é um exercício de afirmação. Nós vamos afirmar algumas coisas aqui. E aí depois, Ju, tem uma afirmação que fez muito sentido para mim. Vocês vão assistir a aula de novo, vocês vão para o final e vocês vão anotar elas. Lembrem-se de uma coisa que eu sempre falo. A afirmação para mim foi muito importante no início do meu processo, mas ela não resolve a nossa vida. Porque a afirmação que fica no papel não resolve nada. A afirmação ela precisa ser movimentada dentro da gente, tá bom? Então, nem tudo que eu falar aqui vai servir para todo mundo, mas tudo que eu falar vai servir para alguém. Eu tenho certeza absoluta, tá? Eu já leio a Tracy aqui. Então, fecha os olhos de vocês, onde vocês estão aí. Se encostem na cadeira de vocês, quem tá na cadeira, quem estiver na cama. Tentem colocar o pé de vocês pesando no chão. Sentem. Soltem os ombros de vocês, respirem profundamente. Não é um exercício que vocês, precisam de, sei lá, extrema atenção. Não. Eu quero que vocês estejam conscientes, firmemente aqui e no agora, tá? É um exercício realmente de afirmações que vocês vão fazer. Então, nesse momento, para tudo que vocês estão fazendo, fechem os olhos de vocês, coloquem a mão no peito. Aqui acima do peito é o nosso chakra da nossa criança.
E eu quero que vocês coloquem as duas mãos aqui, pesem ela aqui, como se fosse um afago mesmo, de conexão. Esse é o lugar quando vocês entram em desespero, quando vocês se desestabilizam, quando vem uma dor forte, um mal-estar forte. Esse é o lugar de reencontro. É o lugar onde eu me integro. Coloquem a mão nesse lugar, tá? E agora eu vou pedir para vocês começarem a afirmar algumas coisas. Muitas coisas, na verdade, tá? Então, é como se fosse uma afirmação de contrato. Então, vocês podem repetir tudo que eu for falar, mas eu quero que vocês sintam no peito de vocês, junto com essa conexão energética da criança de vocês, o que que realmente faz sentido. E diz: eu decido. Eu decido estar disposta a dizer quando tudo está muito pesado. E respira fundo. Eu decido não negar a realidade do que eu estou vendo ou vivendo, e muito menos do que eu estou sentindo. Eu decido nomear o que eu sinto. Respira. Eu decido cuidar da minha vida e deixar a vida do outro para que ele cuide como adulto. E quando eu decido fazer isso, não quer dizer que eu não vá apoiar, que eu não vá demonstrar o meu amor. Mas quer dizer que eu decido antes cuidar de mim. E respira fundo e diz: eu decido me dar direito ao prazer. Ao prazer de sentar em uma mesa gostosa, de comer uma coisa gostosa, de viver com amigos que me fazem bem, me conectar com prazeres mínimos que fazem sentido para mim, até os maiores prazeres. Eu decido não esperar mais pelo reconhecimento dos outros, porque ele não irá vir. Eu decido me reconhecer. Eu decido abrir mão dessa pseudo influência de poder sobre o outro. Eu decido abrir mão da autoimportância. Eu decido abrir mão de ser salvadora. E eu decido deixar de ser a única que resolve a vida dos outros. Eu decido abrir mão de ser super especial. E eu decido ser só uma mulher comum, conectada à realidade, que sabe receber, que sabe entregar, que sabe estar conectada com a vida. Eu decido abrir mão da identidade de cuidadora. Eu decido abrir mão de achar que eu sou só amada pelo que eu faço. Eu decido parar de fazer pelo outro o que ele mesmo pode fazer por ele. Eu decido não estar mais devendo para ninguém. Eu não devo para os meus pais. Eu não devo para os meus filhos. Eu não devo para o meu chefe.
Eu não devo para o meu namorado, para o meu marido. Eu não devo para os meus irmãos. Eu não devo para os meus avós. Eu decido que eu tenho o poder de entregar somente o meu servir, conectado à minha verdade, imperfeito, com os meus limites, do meu lugar de pequena, fazendo somente a minha parte. Eu decido parar de ser solução, eu decido deixar de ser autossuficiente. E eu decido parar de fingir para mim mesma e para as pessoas sobre a verdade dos meus sentimentos. Eu decido me responsabilizar e sair do lugar de vítima. Eu decido ser grata por tudo que eu já recebi e por tudo que eu já tenho. Eu decido sair do ressentimento. E eu decido pagar o preço da vida como adulta. Sair da espera confortável. Eu me comprometo comigo até o final. Eu decido sair da postura infantil, que acaba trazendo para mim muitas possibilidades. E eu decido entrar na postura de adulta, que escolhe e que sabe que através dessa escolha eu entro em contato com a limitação e com a frustração. De que quando eu escolho uma coisa, quando eu escolho um caminho, eu abro mão de outros. Eu decido me bancar financeiramente e emocionalmente. Eu decido abrir espaço para me envolver mais. Eu decido voltar a sentir mais do que eu acho que eu sinto. Eu decido entender tudo que eu preciso. Eu decido cuidar e entrar em contato com as minhas necessidades. Eu decido ter coragem de dar novos passos, de me dar uma nova chance para viver uma nova vida. E falo o teu nome, eu assino embaixo. Leona, eu assino embaixo. Juliane, eu assino embaixo. Bianca, eu assino embaixo. Ariana, eu assino embaixo. Angelita, eu assino embaixo. Andiara, eu assino embaixo. Raiza, eu assino embaixo. Janaína, eu assino embaixo. Carol, eu assino embaixo. Flávia, eu assino embaixo. Tracy, Ale, eu assino embaixo. Juliana, eu assino embaixo. Tô toda arrepiada. Que a gente possa assinar esse contrato de decisão por vocês, por nós. Agora sim. Quem quiser pode levantar a mãozinha, a gente pode falar. Respirem fundo, vão voltando. Ai, que energia boa. Fiquei toda arrepiada agora no final. Ah, como é bom. Né, que são temas que a gente precisa sempre estar se alimentando, né? Que é importante a gente entender. É muito importante, gente. Ora, se eu tenho que ficar trazendo ele para mim, imagina. Rapaz, ó, a Tracy falou assim, tá vendo, Raíza? Como tu tinha que estar aqui? Eu me sinto assim no trabalho, preguiça de encontros, sinto que me entrego e me sinto usada pelos outros e falsidade. Ai, meu Deus do céu. Pode parar. Não aceita isso. Pode parar de ficar se entregando pros outros. Tá entregando muito. Tem que achar medida. De nada, Raíza. Você tem que vir mais. Venha mais, que esse é o nosso encontro. É o nosso point. É o nosso point para que a gente possa se fortalecer. Gente, isso aqui é muito gostoso, a gente se encontrar, tá? Sempre muitos assuntos, muitas coisas. Às vezes vocês vão entrar aqui e vão dizer, ai meu Deus, talvez eu não estivesse precisando disso. Aí passam uns dias, aquele assunto que veio, às vezes faz sentido. Então, eu sempre digo assim que a entrega
ela às vezes não é totalmente pra gente, mas sempre tem alguma coisa que a gente pega pra gente e que planta uma semente. Por isso que é importante a gente estar aqui, né? Esse desenvolvimento aqui, essa busca desse refino mesmo do relacionamento com a gente, que é com a gente primeiro. Tá? Se a gente não amar a gente, se a gente não gostar da gente, eu sempre lembro daquela, eu não sei se, eu não lembro o nome da novela, mas era Isis Valverde, que ela fazia uma mulher do norte, ela tentava até falar égua e ela não conseguia falar égua do jeito que a gente fala. E ela dizia: eu gosto muito de você, mas eu me amo muito mais. É isso mesmo. A gente precisa se amar mais, a gente precisa se cuidar mais, a gente precisa entender o nosso ponto de retorno, de apoio, né? Que é para onde a gente volta, que é a nossa casa interna. Leona, fale, querida. Abra seu microfone. Você queria falar alguma coisa? Ju, quanto dessa questão do feminino, assim, eu entendo num nível, se eu puder colocar aqui, esse ano eu estou na fisicalidade, e se você lembrar, você tinha falado quando eu estava fazendo a minha avaliação, que era para eu olhar para a fisicalidade, então eu me lembrei muito que você tinha me Deu dado essa fiscalidade, foi? Que dica legal. de fisicalidade. Antes E aí, do plan, eu te disse isso, né, para te conectar mais com a realidade, e deu fiscalidade. Que legal. isso. Aí eu estou trabalhando já, do final do ano já tive a intenção, porque eu tinha escutado você, aquilo ficou dentro de mim, Uhum. e aí quanto desse feminino está ligado também à fisicalidade? Porque o meu Tudo. deu fisicalidade na parte de força. E aí eu tô olhando para isso com um olhar muito atento e muito curioso para poder ver o que que o meu corpo fala, o que que os meus sentimentos demonstram, para eu acessar esse feminino intuitivo e que sabe das coisas, que tem sabedoria, para poder me guiar. Então Legal. eu comecei a fazer jiu-jitsu, que parece que é masculino e é Não, mas para ti extremamente é necessário. extremamente feminino, porque tem muita intuição e tem muita entrega. A gente precisa se Uhum. entregar outro na hora do aprendizado. E quando você pisa no tatame, você para de pensar em qualquer coisa que esteja fora daquilo ali. Só você e o seu corpo, e o corpo do coleguinha, da coleguinha, no caso. Então, tem me feito muito bem. Eu já estou na sexta aula nesse ano, que é 2 vezes por semana, e eu estou assim, me sentindo muito bem. Que Então, bênção. assim, a pergunta é: quanto disso é que eu preciso realmente sustentar para que esse ano flua da melhor forma, que eu entendo que no plano 2025, fiscalidade é o meu carro-chefe, minha guia. Legal. É assim, primeiro, Leona, o corpo, ele é o lugar que a gente armazena nossas emoções inconscientes, tá? É por isso que às vezes a gente lidar com uma situação e sente um arrepio, sente um mal-estar no estômago, sente no corpo alguma coisa que pesou, porque os gatilhos que disparam de forma inconsciente é o corpo que vai informar. Então, a nossa criança interna, ela vai trazer informações no corpo, tá? Como autodefesa, como autoproteção. E o feminino, ele é sentido no corpo. A tua fala de você trazer o olhar feminino do jiu-jitsu é muito legal. Já vê que você tá nessa conexão. Porque quando a gente vai falar, quem não conhece jiu-jitsu, eu não conheço, tá, gente? A minha irmã até luta, até disputa, vai achar um esporte realmente masculino. No seu caso, que estava no excesso de yin e que precisava de pé na realidade, para você equilibrar, você precisa ter uma atividade mais com força, mais ativa, mais que te leve para uma solução, para uma resolução, entende? Então, é um esporte muito importante nesse momento da tua vida, tá? Não estou dizendo que tu vai ter que fazer a vida toda, isso aí é uma escolha tua que tu vai ver no meio do caminho. Mas o que é importante a gente entender aqui? Que quando a gente vem estudar o feminino, a gente começa a achar que a gente tem que desenvolver só o feminino, e é importante tu assistir a nossa última aula, tá? Eu vou até olhar com a Nanda, com a menina que trabalha comigo na plataforma, porque eu me dei conta agora que eu não sei se as últimas aulas tá subindo para vocês do Black, tá? Da galera que tá no outro material. Porque são plataformas diferentes dentro da Hotmart. E aí, a gente precisa entender o quê? Que ter o feminino saudável é ter o masculino saudável também. Se eu não tenho
um masculino equilibrado, eu não tenho como sustentar meu feminino. E na última aula, eu vou te direcionar para te assistir essa última aula. Eu vou. Gente, eu coloco os nomes nas aulas, mas eu não consigo lembrar os nomes, tá? Mas ela é a última aula que está no módulo do feminino, que é no módulo 3, que a gente fala tudo sobre feminino. Tem uma renca de aula, é onde a gente tem mais aula ali. E eu acho que ela fala sobre como ter um masculino saudável para sustentar o feminino, tá? Por quê? Porque o nosso masculino é como se fosse um homem forte que sustenta a gente, que nos apoia, que nos acolhe, entende? Então, eu não posso te dizer sobre o quanto que essa atividade na fisicalidade vai trazer uma fluidez no teu ano. Era do É, feminino que eu estava perguntando. Esse pois é, trabalho com vai me sim, eu ajudar na sei. fiscalidade. O Não é quanto a que. luta. A Sim, luta é um adendo que eu sei que para a fiscalidade eu estou movimentando o meu corpo. E sim, como mas está tu trouxe uma fala feminina, não é? isso, esse feminino que a gente está trabalhando aqui, quanto disso vai me ajudar com relação à fiscalidade? Tá. E era aí eu ia falar. E aí tu Ah, quebrou um tá. pouquinho meu raciocínio, deixa eu te falar. Quando você, eu não posso te dizer o quanto que isso vai fluir no teu ano com essa atividade. Não posso te dizer sobre o feminino e o masculino. Aí é que tá, você exercer essa dinâmica ativa no teu corpo e sentir. O feminino, eu brinco aqui falando, mas é verdade que eu sou fisioterapeuta, que é como se fosse um músculo que eu vou me dando informação e vou sentindo aos poucos. Então, quando é que a gente prende o nosso feminino? Quando a gente passa por uma situação que não é legal e a gente, ai, não quero nem sentir isso. Ai, não quero nem parar para pensar nisso. Ai, não, não, não. A gente fica aprisionando o que a gente está sentindo, o mal-estar que vem. E a gente vai trazendo isso aos poucos, crescendo, fortalecendo essa musculatura invisível de, tá tudo bem, eu posso sentir. Quando tu vê, tu já tá respirando profundamente e aquilo tá gerando menos incômodo em você. Então, desenvolver o feminino, na prática, é você dar informação do que a gente falou agora no final, do que eu estou sentindo de forma verdadeira comigo, no meu corpo. Qual a informação que o meu corpo está dando? Então, é extremamente importante você não olhar só para o feminino, entendeu? Por isso que eu te disse, assiste a aula do masculino, porque só tem um feminino saudável onde eu possa dizer, tá tudo bem, repousa com teu feminino aqui no meu peito, amigo, que é o meu masculino saudável, de forma invisível, vai dizer. Tu pode sentir, esse lugar aqui é seguro. Então, eu preciso ter o equilíbrio das duas polaridades. E aí, para te sentir essa fluidez e o quanto que o feminino vai fazer sentido nesse processo contigo, 6 meses ou o ano todo, e o quanto que isso vai trazer equilíbrio na tua vida, é algo que é você que tem que encontrar essa resposta. Sim, o trabalho do feminino vai ser muito importante para a fisicalidade, porque você está trabalhando o seu corpo e o corpo está dando informações. E esse feminino vai te dizer, se você for trabalhando ele, de forma real o que tu está sentindo. Eu tô com o pé na realidade. Por quê? Porque eu tô contando a verdade do meu sentimento que está vindo dentro do meu corpo. Então, quando a gente vem aqui falar, não, Juliana, porque sabe aquela situação, eu começo a racionalizar o que eu acho que estou sentindo, eu já saí do feminino. Então, nesse momento, o que é que eu estou sentindo? Estou com meu peito aqui acelerado. A sensação que me dá, tá aqui com vocês, falando com vocês, me dá uma sensação de euforia, de alegria. Eu sinto vontade de ficar com vocês horas. Mas eu sei que a gente tem horário. Que tem mulheres aqui que têm filhos. Entendeu? Eu fico ansiosa para ver vocês. Eu finalizo a aula muito grata, eu tô com uma sensação aqui no meu peito de, sabe quando tu respira fundo e solta? Como se é um anseio junto com. Eu fico eufórica querendo falar e ao mesmo tempo eu fico é, relaxada. É íntimo estar aqui com vocês. Eu fico tentando achar palavras, mas eu quero informar o que eu tô sentindo dentro do meu peito, aqui dentro, agora, nesse momento. É só para vocês se ligarem o que é essa conexão, entende, Leona? Então, assim, o feminino é muito importante para o teu processo de agora, porque ele vai começar a te trazer informações importantes do teu corpo, que vai te conectar com a realidade. Mas você só vai conseguir expressar ele num corpo com um masculino equilibrado e seguro. Porque é como se você dissesse para você com um lado seu,
Fala o que tu tá sentindo que a gente vai resolver depois. Não precisa tu esconder. A gente não precisa esconder de ninguém. Eu tenho um lado meu aqui seguro para te dar suporte. Pode chorar. Pode viver esse sentimento. Entendeu? Por isso que é importante tu assistir a aula anterior que a gente deu aqui e que fica para vocês só gravada. Tá bom? Muito Consegui te obrigada. responder? Muito obrigada. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o negócio. Eu mando sim, a afirmação. Angelita, quando você não tem possibilidade de conhecer alguém, isso fala muito sobre o teu contato contigo, a tua intimidade contigo, de como você está se sentindo na vida. Isso me lembra muito uma cliente que eu atendi que dizia assim, Juliana, eu me arrumo, vou para os lugares, e aí pode não ser isso que acontece contigo, tá? Mas eu vou dar esse exemplo, por favor. Sinta isso como um olhar prático da situação. Porque quando a gente vai falar de feminino, de conexão, tudo é muito subjetivo, então eu gosto de dar exemplos, tá? Ela disse assim, Juliana, toda vez que eu vou para os lugares, eu me arrumo toda e ninguém me vê. Eu nunca esqueço disso. E eu olhei para ela e falei, e tu te olha? Tu te enxerga? Tu te identifica? Tu sai íntima de ti de dentro de casa? Dizendo, cara, a gente tá muito bonita, a gente tá gostosa, a gente tá se achando, a gente tá cheirosa. Ai, eu tô feliz de estar saindo comigo. Porque antes da gente ir atrás de alguém, a gente precisa encontrar a gente. Entende? Então isso é muito importante. Então, o quanto que tu tá fazendo esse encontro, essa intimidade contigo? Porque às vezes a gente quer viver um relacionamento fora, mas a gente não vive um relacionamento dentro. E eu te falo isso como conhecimento de causa. Eu fui a pessoa que vivia para o externo e que as pessoas me usavam. Eu não ficava indisponível, não. Parecia um monte, só para me usar. Porque eu era extremamente ousada. Entende? Eu era ousada, assim, pra não dizer meio piriguete. Eu era, gente. Eu vim desse lugar, entendeu? E eu tenho que dizer sim para essa versão minha também. Ela existiu. E ela está guardada no meu coração com muita honra, porque através dela eu cheguei aqui, tá? Mas o quanto que eu me reconheço e me relaciono comigo? O quanto que eu tiro um dia da semana para ter um olhar mais profundo por mim? Para dançar comigo, às vezes. Eu fiquei um ano quase comigo dançando, tendo a minha cesta do vinho comigo, criando intimidade, sabendo o que eu gostava de comer, porque eu me desconectei tanto de mim que eu não sabia a minha comida preferida, eu não sabia o que que eu mais gostava de fazer comigo, e eu fui reaprendendo a ocupar esse lugar. Isso mostra o quanto que a gente vive fora da gente. E aí a gente volta para o que a gente falou agora no nosso encontro. A gente ainda está fora do nosso lugar de filha. A gente ainda não se reconhece. E a gente não tem um relacionamento íntimo com a gente. Aí, o exercício prático de movimento é você se relacionar com você com intimidade. Começar a se olhar mais, se encarar no espelho, se falar coisas que ninguém vai falar para ti. E você começar a nutrir isso internamente. É uma nutrição. Afirmações. Lá no. Eu não sei se foi para vocês, depois tu me aciona, Angelita, tem os bônus de afirmações, se eu não me engano. Vê se foi para vocês, se não foi, eu peço para Nanda liberar. Tem afirmações de você se olhar mesmo e dizer, cara, eu me amo tanto, eu me cuido tanto, eu tenho um olhar mais generoso por mim. Eu olho para as minhas imperfeições e começo a ter amor por isso. Porque um relacionamento, ele começa quando a gente começa a ganhar intimidade. Então, se eu olho para mim com distanciamento, eu não tenho intimidade com. Eu não tenho intimidade do eu sou. Sabe quem eu sou de fato? Aí a gente fica, ai, queria saber meu propósito. Ai, eu queria saber para que que eu vim para a vida. A gente não sabe nem quem a gente não tem intimidade com a gente. É que saber de propósito. É que entregar a vida como você. Gente, vão andar primeiro o caminho interno de vocês. O externo, ele é uma consequência quando a gente tem essa conexão com a gente. Sabe? Por isso que tem pessoas que a gente diz assim, nem adianta falar de propósito ainda. A gente precisa primeiro resolver aqui coisas de base. E essas coisas de base é muito maternal mesmo. Quando eu tô numa relação comigo, que eu sinto um vazio muito grande porque eu não consigo encontrar pessoas, eu estou desencontrada de mim mesma. E isso quer dizer que eu ainda não me materno. Eu ainda não tenho um olhar de amor pra mim, de dizer assim, hoje a gente tá bonita, tá arrumada, né? Aí, Juliana, ainda agora.
esse batom ficou tão bonito. Poxa, com essa blusa branca. Quando eu abri aqui, me olhei na câmera e, caramba, ficou muito boa essa iluminação e ter essa intimidade, de olhar pra mim com gostosura, com prazer, com conexão. Parece besteira, não parece? Mas na prática a vida é isso. E se eu não tenho com a gente, comigo, eu vou ter com quem lá fora? Ninguém vai me olhar mesmo. Eu não tenho borogodó. Eu não tenho essa energia que exala do feminino, sabe? Quando a gente olha pra alguém, eu sempre dou esse exemplo. A mulher pode não ser bonita, mas ela tem borogodó. E tu olha e diz, essa menina tem uma coisa diferente. O que essa mulher tem? Borogodó, energia, amor por ela, cuidado. Ah, mas ela é gordinha, não interessa, ela é gostosa. O marido dela pega nas massas dela e ela gosta. Entendeu? Porque não é só ele pegando, ela se pega também, ela se apalpa, ela tem intimidade com ela. Gente, isso é feminino. Isso é maternagem. Isso é reencontro, isso é intimidade. Se eu não crio, eu fico esperando, ai, porque eu queria que alguém apareça. Não vai vir. Tem todos os acessos, Jaísa. Todos. Tá bom? Tem tudo. Na verdade, tu ainda tem um acesso de tudo, viu? Tu fez uma renovação, além da tua renovação do individual. Quem faz individual comigo no plano individual, DSF, sempre ganha a mentoria em grupo, tá? E a Raíza, eu tenho que olhar lá, teu acesso já acabou, isso já tá direto no Black, tá? Depois eu te digo, mas tem acesso sim, de todas as afirmações. Essa de hoje eu vou aproveitar e vou colocar para vocês como bônus, já que a Bianca pediu, tá bom? O masculino equilibrado apoiando o feminino saudável é o título da aula. Mas eu já dei na antiga, menina. Tu tá falando da antiga? É, né? Tu tá informando da antiga, não é, Andy? Ou tu tá falando dessa que eu ainda não sei o nome? Me perdi. Da antiga. É? Tá. Então pronto, pra Leona, né? O masculino equilibrado apoiando o feminino saudável. É o título da aula antiga que a gente deu. Eu sinto como se fôssemos uma família, uma conexão forte mesmo. Muito bom participar. Muito bom. Muito bom. Muitas coisas estão mudando esse ano, mas a gente vai consolidar cada vez mais. É isso. Eu acho que finalizamos. Mulheres que vieram como convidadas, fiquem atentas, irei convidar vocês mais vezes. É muito gostoso estar aqui para vocês sentirem essa vibração, entender o quanto que é importante a gente fazer essa troca de energia. Como eu sempre falo, o feminino abastece o feminino. É nesse lugar aqui que a gente tem. Quem não aproveita e não fala, fica aí quieta. Às vezes eu recebo mensagem lá no meu privado. Liana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fica com receio. Gente, se exponham. Aqui é o lugar para vocês exercerem a vulnerabilidade de vocês. Aqui é o lugar de reencontro, de vocês se olharem, se enxergarem através uma das outras. Às vezes, o que a Angelita trouxe é a dor de alguém que está precisando ouvir o que ela trouxe, né? Às vezes você não quer falar, coloca aqui. É isso, é essa troca. É para a gente fazer isso, esse abastecimento, tá bom? Um cheiro em vocês, para as mulheres que estão com a gente. A foto. Para as mulheres que estão com a gente no DSF normal, a gente tem encontro dia 25, né? Acho que é 25, com convidada. E a gente vai falar sobre cuidados com a pele. Se você não cuida, 26. Se você não cuida, você vai aprender a cuidar. Você não vai cuidar se você quiser ser sem vergonha, tá? E a gente vai trazer alguém com conhecimento de causa para isso. Espera aí que eu vou ajeitar aqui para eu bater também. Deixa eu